Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe todos os seus. Estamos aqui para mais uma aula do curso de Teologia do CETEM, em parceria com o IBADEB. Dessa vez, estamos na nossa terceira aula, que vamos tratar aqui do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o terceiro livro do cânon bíblico, e é um livro assim muito importante para que nós possamos entender o sacrifício, a obra expiatória de Cristo, ok? Então, é um livro assim de crucial relevância para o cristão, de suma importância para o entendimento da palavra de Deus. Um dos textos, né, de Levítico, que podemos chamar assim de versículos chaves, se encontra no capítulo 11, verso 44 e 45, que diz: porque eu, Senhor vosso Deus, portanto, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arracha sobre a terra, porque eu sou santo, que vos fiz subir da terra do Egito para que seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então, como vimos aqui, várias vezes a palavra santo, né, ou suas devidas derivações, como santificado, santificareis, né, é algo que ocorre bastante no Novo Testamento, variando de 90 ocorrências até 132 ocorrências, né, da palavra Kodesh, e os seus, assim, o Kadosh, como alguns assim pronunciam, e seus derivativos. Então, a santidade é o grande foco desse livro. Certamente ele poderia ser chamado aí do livro da santificação, apesar de haver tantas outras palavras que também ali são muito utilizadas, como impureza, sangue, entre outras palavras que o livro ele bate bastante, usa bastante esses termos, ok? Então, olhando o livro de Levítico, podemos ver como o Weishaupt, ele nos diz, né, que infelizmente o livro de Levítico tem sido relegado a uma posição secundária na igreja atual, embora seja considerado um texto clássico daqueles que são chamados de judeus, fervorosamente ortodoxos. 27 das 603 da Mishnah, né, são baseadas em Levítico. Então, o Weishaupt, ele estabelece, né, que os judeus é o primeiro livro ali a ser lido pelas criancinhas. Então, mas os cristãos, especialmente os evangélicos, eles pouco utilizam aqui na igreja atual. Então, os preceitos da lei do Senhor, eles estão estabelecidos aí nesse livro, mas, como fica bem claro, né, nem sempre é dado a devida importância a esse maravilhoso livro, que é o livro de Levítico. O Harrison, no seu comentário bíblico sobre Levítico, ali da Vida Nova, ele diz que, para os hebreus, ser santo como Deus é santo requeria um estreito relacionamento de obediência e fé, e uma manifestação na vida diária das altas qualidades morais e espirituais que caracterizam a natureza de Deus, conforme ela é revelada na lei. Este mesmo tipo de santidade é exigido também de todo crente em Jesus Cristo. Levítico é, portanto, um livro de espiritualidade altaneira. Então, podemos ver que o livro de Levítico ele vai ser, assim, um livro de grande relevância para o povo cristão, para o povo de Deus, aquele que quer saber, entender a palavra de Deus. Ele certamente é um livro de maravilhosa, grandíssima importância, esse livro. O Paul Wolff, ele vai, é um dos também comentaristas aí do Pentateuco, e no seu livro O Pentateuco, ele diz que
A revelação que se encontra em Levítico foi entregue a Moisés, quando Israel ainda se acampava diante do Monte Sinai. Segue o fio da última parte do Êxodo, e a qual descreve o tabernáculo. A seguir, Números continua com o conteúdo levítico. Assim, os três livros formam um conjunto e estão estritamente relacionados entre si. Todavia, Levítico difere dos outros dois, em que é quase totalmente legislativo, narra apenas três acontecimentos históricos: a investidura de sacerdotes, capítulo 8 e 9, o pecado e o castigo de Nadab e Abiú, capítulo 10, e o castigo de um blasfemo, capítulo 24, dos versos 10 ao 3. Então, Levítico também ele deixa claro que o Deus do povo de Israel é santo, e o seu povo há de ser santo também. Então, isso fica muito evidente ali no livro de Levítico, ok? Então, o Paul Rolfe, ele é taxativo, né? Sobre esse contexto ali inicial do livro em que foi produzido o livro de Levítico. Porém, o nome em hebraico, ele vai ter ali um outro significado, ele vai ser chamado Vaikra. Esse livro, esse nome, texto em hebraico, ele está baseado ali nas primeiras palavras, né? Que uma tradução, como tem em nossas Bíblias, é Ishamor. Porém, o nome originado aí vem da da tradução grega da Bíblia hebraica, que é chamada Septuaginta, e ela vai falar ali ela vai dar um título temático. Então, ela vai chamar de Levítico, e ficou aí para nós, né, Levítico, devido também ter passado pelo latim Liber Leviticus, então ficou para nós. Então, esse livro, ele não trata apenas dos levitas, né, como o título pode fazer alguns suporem, mas ele trata de uma série de eventos, uma série de leis, de regulamentos que apontam para o desenvolvimento de uma relação de Deus para com o seu povo. Então, esse livro, ele ainda, né, ele vai estabelecer ali o tema geral ali, que vai ser moldando um povo para adorar em santidade. Então, é um livro que ele vai ter essa característica, né, de como é que Deus quer ser adorado. Então, o livro Levítico vai nos mostrar como é que isso acontece. A sua forma literária, ele tem bastante material legal, ou seja, tem o faça, não faça, né, as prescrições do que o povo de Deus, especialmente ali os hebreus que estavam ali no deserto e posteriormente aqueles que fossem adentrar a terra, como deveria se portar. Tem algumas narrativas, como citamos há pouco, né? São poucos eventos históricos que ele realmente relata, e, no final, ele tem ali no seu capítulo 26, no seu penúltimo capítulo, ele vai ter ali uma imprecação, ou seja, ele vai evocar bênçãos e maldições, prevendo também, né, que os hebreus, os israelenses, ali, israelitas, que após eles adentrarem a terra, né, eles pecariam, eles desobedeceriam à regulamentação que estava ali, as prescrições que estavam ali no livro de Levítico. Então, por isso, né, muitos supõem que esse livro só pode ter sido escrito depois do exílio, né, e justamente quando essas imprecações elas acabam ali se cumprindo. Jesus em Levítico. É interessante que quando o evangelista João, né, diz que aquele que habitou entre nós, ele usa a palavra ali, que a tradução ali literal seria tabernaculou, né? Veio morar entre nós, encarnou. Então, João, ali, ao tratar no seu primeiro capítulo sobre a encarnação do Cristo, a encarnação divina, né? Ele vai utilizar um conceito que era bem conhecido dos leitores, dos conhecedores do livro de Levítico,
Porque o tabernáculo, ele não era só mais uma construção, não era só uma tenda, mas sim a morada de Deus. Ali era Deus, a presença de Deus, ali no meio do seu povo. Ah, então, figurava isso. E Jesus Cristo, ele veio, né, a ser aquele que vem morar ali no meio do seu povo. Então, a teologia e o propósito do livro Levítico. É, vimos em todo o livro, né, que é como Israel podia prestar o devido culto a Deus e manter o compromisso ali com a aliança. Então, essa é a ideia, né, do compromisso ali do povo com a aliança. Isso vai nos remeter à mensagem que é para hoje, né, conforme Pedro, ele vai repetir um lema que é recorrente em Levítico, que é ser de santos, porque eu, Senhor, sou Deus, sou santo. E Pedro vai falar ali já para os cristãos que aquele que vos chamou é santo, portanto, sede santos. Então, no livro de Levítico, essa a citação direta que Pedro faz, né, sobre a santidade, ele vai apontar justamente para a questão da vida, porque santidade ela tem ali diretamente a contraposição com a morte. Então, o inverso, né, o antônimo de santidade é morte. Tanto que em todo o livro, quando a pessoa, para se tornar impura, ou a pessoa se considerava inadequada, né, ela tinha alguma relação com a morte, tocando no cadáver, tocando no animal. Tanto que o próprio sumo sacerdote, ele era proibido de tocar num cadáver, mesmo que fosse um seu parente, porque ele se tornava inapto, né, para o serviço, a menos ali com uma pequena ressalva ali, caso fosse da sua esposa. Então, isso vai demonstrar também no livro de Levítico que morte, pecado, é sinônimo de impureza e antônimo de santidade. Então, por isso, né, vemos no livro de Levítico ali que a santidade de Deus ela vai ser a grande motivação para uma vida íntegra, pessoal e comunitária, ou seja, para um viver santo. Então, esse livro ele vai nos dar, né, os parâmetros de como é que devemos ali estar adorando a Deus. Por isso, ele começa ali com alguns sacrifícios, são ali descrito, pelo menos do capítulo 1 ao capítulo 7, alguns sacrifícios, que vai ser a forma de o povo chegar ali a Deus, né? Chegar honrando ali a Deus. Então, o primeiro desses sacrifícios era o holocausto, o segundo, que vai se encontrar ali no capítulo 1, o segundo, a oferta de manjares, o terceiro, as ofertas pacíficas, o quarto, temos aí a oferta pelo pecado, e também a oferta pela transgressão. Então, a oferta pelo sacerdote e as, e as diversas ofertas ali para o sumo sacerdote e demais, o demais clero, né, as pessoas do clero. Então, vendo aqui por essa tabela, que temos ali o holocausto, qual a porção que era queimada, né? Então, o Levítico ele vai ter um grande diferencial, porque ele apresenta todo um texto que ele não está tão à parte, a ideia de sacrifício, muitas outras nações ali, ele já tinha algumas similaridades com o sacrifício. Porém, o livro de Levítico ele vai apontar, primeiro, que um Deus, a pureza desse sacrifício, segundo, além da pureza desse sacrifício, ele também vai nos apontar o motivo, o propósito desse sacrifício. Então, havia um rito, e também, né, além desse rito, havia também um direcionamento, certo? Além da própria revelação, que apontava qual a função de cada um desses sacrifícios. E aí temos aí, talvez, o mais comum, mais falado, mais citado de todos, né? Que é o holocausto. Por quê? O holocausto é aquele sacrifício onde todo animal ali ele era levado ao sacerdote
e esse sacerdote, ele abria esse animal e era tudo ali exposto e queimado, né? E não sobrava nenhuma outra porção. Esse animal, ele deveria ser, primeiro, um macho sem defeito e um animal segundo as posses. Portanto, ele poderia ser tanto um novilho, poderia ser um carneiro, né? Ou poderia ser alguma ave, uma pomba ou uma rolinha. Por que se oferecia, né, esse sacrifício? Uma, para cobrir o pecado, é uma outra palavra que é muito forte aqui, muito utilizada em Levítico, a palavra kippar, ou propiciação, ou ainda expiação, né, com seus ali derivativos. Então, ela vai colocar, né, essa ideia de tirar o pecado, cobrir o pecado, e também demonstração ali do sacrifício. Então, todos esses sacrifícios, todo esse sistema sacrificial, sistemas de ofertas, ele tinha ali uma relação entre o ofertante e aquele quem recebia a oferta. Diante disso, temos também, né, o sacerdote como esse ali que era que recebia ali uma porção ali também como um reconhecimento, né? Ah, então tem diversos elementos que nessas ofertas elas são ricas ali da questão para demonstrar a questão da comunhão. Então aí na oferta de cereal temos aí a porção que era queimada era uma pequena porção, porque a ideia dessa oferta de cereal, do tributo, que era ali a gratidão a Deus pelas coisas, a parte, só uma parte, uma pequena parte, né, que era ali consumida ali pelo sacerdote, e esse daí era feito ali bolos, pães, né, ou cereais que deveria ali conter sal, né? Então, geralmente era uma oferta ali de gratidão. Temos um outro tipo de oferta de gratidão ou cumprimento de voto. Nesse caso, era utilizado sim um animal, nesse caso, só a parte gordurosa ali era queimada e as outras partes ali era era comungada, né? Era assim, servia de alimento tanto pelo ofertante quanto pelo sacerdote. Que animal era aí? Você poderia ser um macho ou uma fêmea, claro que poderia ser, deveria ser sem defeito, né? E claro que também deveria ser segundo as posses. Então a Bíblia vê muito, né? O texto levítico ele vê muito essa questão social aí que não nivela muito diferente de outros códigos sacerdotais de outras regiões, né? O Código de Hammurabi, por exemplo, ele faz distinção das pessoas que têm posse, tem uma distinção hierárquica e aquelas pessoas que não têm, né? Então, isso daí vai ter, no livro de Levítico, vai ficar apontado que as pessoas de posses diferentes, ela vai honrar a Deus, ali vai comungar para com Deus, vai adorar segundo as suas posses podendo, nesse caso, né, ser um animal ali com pequenos defeitos, ok? Então, qual o propósito disso, a ocasião disso? Primeiro, que era a comunhão, então, já que era uma oferta que era ali consumida tanto pelo ofertante quanto pelo sacerdote, a família ali consumia, às vezes por uma dádiva, por uma bênção, um voto que acaba de cumprir, está fechando ali um voto, né? E ação de graça em geral. A, a quarta oferta que temos aqui é a oferta pelo pecado. Nesse caso, essa oferta, nesse caso, ela é comida somente pelo sacerdote. Então, quando era para a congregação, tinha que ser um animal ali de grande porte, ou seja, um novilho. Se fosse um rei, teria que ser um bode. Se fosse um indivíduo, né, ali teria que ser uma cabra. Então, por que isso? Porque era necessário ali a purificação ali daquele ofertante, né? Por isso o ofertante ele não comungava da alimentação, da ingestão desse sacrifício. De uma outra forma, também a oferta pela culpa, ela também ela vai ser ali
comida pelo sacerdote. Então, observamos aqui um padrão que quando é uma oferta de gratidão, há uma comunhão. Quando é pela culpa, só o sacerdote ali, ele acaba ali realmente consumindo, né? E nesse caso, quando a pessoa era ah, profanava, né, um objeto, profanava uma lei levítica, profanava o templo, ou algo objetivamente cometia um pecado, ela tinha que ali levar um carneiro sem defeito para apresentar ali ao sacerdote. Ou seja, essas ofertas, né, ela mostra como recuperar essa comunhão ali com Deus, né? Então, daí temos os mediadores sacerdotais. Então, tínhamos ali a consagração dos sacerdotes, que vai ser descrita no capítulo 8, do verso 1 ao 36, a função específica ali dos sacerdotes. Então, qual era o papel dos sacerdotes ali na organização, na liturgia, né, ali dessa adoração. E, e no capítulo 10 tem o evento, né, um evento histórico, que citamos um dos 3 eventos históricos citados, que é justamente o fracasso ali de 2 dos sacerdotes, que é os filhos ali ah, de, de Arão, Nadab e Abiú. Então, mostrando a severidade da adoração. Enquanto os cultos pagãos das nações ali circunvizinhas, né, de Israel, ele era oferecido segundo o bel prazer do adorador. No caso do culto aqui levítico, ele precisava seguir regras. Então, aqueles adoradores não podiam levar fogo ou materiais ao seu bel prazer. Antes, ele precisava realmente ofertar o que era prescrito na lei, conforme a lei ali ordenava. E aí temos, né, essa separação bem clara que vai do capítulo 11 ao capítulo 15, especificamente, da ideia de impuro e de puros e impuros, né? Então, essas ideias aí de impureza ou de pureza, ela vai ficar bem nítida, tanto na questão da fauna, né, tipo de animais, isso é muito importante, especialmente na questão alimentícia, por exemplo, animais de rapina, de unhas fendidas, animais que ruminam, então uma série de animais ali, eles eram proibidos de ser consumidos. Quando vem o avanço aí do conhecimento sobre os animais, podemos ver que esses animais que estão caracterizados ali como impuros, eles têm ali uma capacidade de transmissão de doenças, né, muito grande. Já vista aí a última grande calamidade que se abateu sobre o planeta, que é a questão do coronavírus, que até então, né, apontaram que isso nasceu ali de animais ali como morcegos, né, que foi ali transmissores. E o morcego, ele tem uma das, é um dos animais ali que vai ser descrito ali no livro de Levítico como um animal impuro. E o morcego, ele vai ter uma característica que ele consegue incubar os vírus, as doenças, sem ele sofrer a reação. Ele tem, mas ele consegue ali transmitir aqueles vírus, aquelas doenças, né? As patologias, sem ele mesmo sofrer. Então, o sistema imunológico do morcego, ele permite isso. Então, a pessoa, às vezes, ou outro animal, quando ingere, ele acaba ali tendo uma certa sendo transmitida as doenças que eles ali estavam incubadas, né? Um outro ponto aí, e é algo, né, que a questão da impureza pós-parto, lembrando que essa questão de impureza, muitas vezes ela é vista como discriminatória, mas hoje, com o advento, o avanço da medicina, vemos a questão aí da quarentena, né? Então, tanto da impureza após o parto, então temos aí o que as parturientes, né? Ela vai passar pelo chamado período de resguardo,
certo? De recuperação, então vai passar ali por uma quarentena. E a questão da enfermidade também. Então, temos aí a chamada as impurezas da enfermidade. Então, a pessoa, quando ela estava especialmente, né, emitindo secreções ou algum problema de saúde, não era a comunidade que era isolada, mas sim os doentes. Não eram as pessoas sãs que ficavam em quarentena, mas quem ficava em quarentena era justamente aquelas pessoas que ficavam que estava adoecida. E, nesse caso, né, essas pessoas, essa questão dessa quarentena dessas pessoas, ela era atendidas nas suas necessidades, ela era separada ali da comunidade para que não houvesse uma grande contaminação, e ali era atendida, era separado os talheres, os pratos, os vasos dessa pessoa, para que aquilo não se disseminasse. Lembrando que, nesse contexto aqui de Levítico, estamos falando de um acampamento de aproximadamente aí 2 a 3 milhões de pessoas. Então, num ambiente, né, que não havia os recursos sanitários que temos hoje. Então, precisava, assim, que essas ideias de higiene, esses princípios de higiene, eles fossem seguidos à risca. E o livro de Levítico demonstra como foi que esse povo conseguiu permanecer puro, né? Manter a higiene, mesmo com a grande quantidade de pessoas e, de certa forma, com toda a insalubridade. Então, tudo no acampamento, né, ele era considerado como era classificado ali entre puro e impuro, né? Então, as coisas que eram permitidas e as coisas que não eram permitidas. E isso, claro, demonstrou ser de grande valia para a permanência ali do povo, né? Para a sobrevivência ali do povo no deserto. Claro, Moisés vai nos mostrar que isso foi a mão de Deus, que guiou o povo ali. Claro, a lei de Deus é dada e sabemos aqui como esse povo as observava. Daí, ah, algo, né, que vai ser muito importante para o entendimento da teologia bíblica vai ser a questão da expiação, ou seja, do cobrimento do pecado, da retirada do pecado. Então, para entendermos qual a importância da obra de Jesus Cristo, esse capítulo 16 do livro de Levítico, ele é crucial, certo? Porque ele vai mostrar que o sacerdote que adentrava ali para oferecer, né, descobrir ali o propiciatório, ali a arca da aliança ali, e aspergia o sangue para expiar o pecado do povo. Alguns dizem que esse sacerdote ali, ele tinha que entrar ali amarrado com cordas, né, porque caso ele estivesse em pecado, lá mesmo ele seria fulminado, e quem fosse entrar ali também seria fulminado ali pela a presença de Deus ali naquele ambiente. Então, ele era amarrado na cintura ali com cordas, né? Alguns afirmam aí, algumas tradições que eram 39 nós, que ele ali era amarrado, e depois, caso ele não respondesse, né? Ele era puxado para fora do tabernáculo. Quem ousaria, né? Se o sumo sacerdote, que era o grande símbolo de pureza, ele foi fulminado pela santidade de Deus, imagine outro, né? Que não tivesse esse grau de pureza tão grande. Jesus Cristo, o livro de Hebreus vai nos mostrar que ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo, nos evangelhos, ele é assim, ele segue, né, o rito aí do sumo sacerdócio, né, o chamado numus triplex, né, que Jesus ali, entre outros ofícios, os 3 principais que ele se desempenha, vai ser de profeta, rei e sacerdote. Então, essa ideia de pureza, né, ela vai ter aí a base levítica, que a vida, né, era sagrado ou comum. De uma outra forma, o comum ele era dividido ali em puro ou impuro. O puro se tornava sagrado por meio da santificação, já o impuro mediante a contaminação. Então, as coisas ali, ela tinha espectros, né,
de um lado a impureza total e de outro você vai ter a santidade. No meio, você vai ter o puro ali, que vai ser o que poderíamos chamar de comum, né? Então, o que dá, né, a entender que o sagrado ele poderia ser profanado, como foi demonstrado ali o caso de Nadab e Abiú, né? E para se tornar ali, ter um uso comum, ou até mesmo se tornar impuro. Então, ele havia uma gradação ali das coisas se mudar ali de uma certa categoria, ok? Então, que poderia ser, diante de tudo, né, ou sagrado, ou seja, santificado, ou, de outra forma, impuro, profano. O Wolff ainda vai nos ajudar, né, esclarecendo que os animais que eram ali oferecidos, que atendia ali, né, eram aptos para o sacrifício, eram 5: a vaca, a cabra, a rola, a ovelha e a pomba. Então, temos aí animais de grande porte, né, e animais de pequeno porte, como é a rola aí e a pomba, 2 aves, né, que as pessoas ali, sem nenhum recurso, mas com vontade de adorar, ela poderia fazer o seu sacrifício. Isso é muito importante porque no Novo Testamento, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, vai nos mostrar que o sacrifício que foi feito ali quando Jesus acaba de nascer, ok? Então, esses animais eram sacrificados somente os animais domésticos, né? Ali que eram estimados ali para o seu dono, e de certa forma eram caros e submissos. De outro modo, não poderia ser figura profética daquele que, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, aqui em Isaías, né, a profecia ali de Isaías 53:7. Então, o animal ele tinha que ser ali do ofertante, né? Então, e portanto, né, esse animal demonstra, né, que é o próprio Cristo que se dá. Ali ele simbolizando ali o Cordeiro de Deus, é o próprio Deus, é o próprio Cristo que se dá em resgate, né, em remissão, em expiação ali de muito, e claro, representando a ideia ali de Jesus sendo o nosso grande sumo sacerdote. Daí podemos inferir algumas verdades, grandes verdades aí no livro Levítico. Uma dessas verdades é que a, a ideia, né, da expiação pelo sangue e a santidade é uma ênfase redobrada que o livro Levítico dá. Então, a expiação ali pelo sangue, especialmente, né? Ela vai ser essa grande ideia. Daí podemos entender, a partir lá do capítulo 9, verso 6 de Gênesis, né? A santidade ali do sangue, porque o sangue é a vida, mas também vemos um link direto aí com o sangue como elemento de expiação. Uma outra coisa que o livro Levítico nos deixa bem claro é que nenhum israelita tinha acesso a Deus individualmente. A proposta era sempre através do sacerdote, sempre através do sumo sacerdote. Por quê? Porque essa comunhão sempre veio de Deus, certo? O Deus, ele procura sempre procurar um homem, mesmo um homem em pecado, conforme vemos ali no evento de Gênesis, narrado ali em Gênesis 3:21. Então, porém, no livro de Levítico, vemos que o sistema sacrificial, né, Deus vai estabelecer para que essa comunhão ela seja restaurada e mantida, né? E aí vemos como toda a palavra de Deus, mas especialmente em Deuteronômio 31 e o Salmo capítulo 9, verso 10, que Deus jamais desamparou as suas criaturas. Ou seja, temos aí Deus aí em busca do homem. O livro de Ezequiel vai nos deixar claro, não por precisão, mas sim por amor, por decisão, soberania dele. Ele decide ir atrás ali do homem, né? Buscar o homem. Então, o livro de Levítico ainda, né? Ele vai nos mostrar, né? Que diante de tudo, assim como toda a Bíblia, é que todos os seres humanos eles são impuros por causa do pecado.
E esse pecado foi herdado após a queda de Adão, como vemos Paulo falando lá em Romanos 5, o 6 e o 14. A obra de Jesus Cristo lava, ou seja, eleva a pureza, santifica o pecador arrependido. Então, assim como um objeto ele poderia se tornar de, de profano, né, a comum, e aí ser purificado até santificado, podemos ver que nós, né, que já mortos em nossos pecados, podemos assim ser santificados ali em Cristo e ser assim apresentado diante de Deus. Então, por isso, né, a santidade aqui mais uma vez ela é enfatizada. Mas isso só vai ser realizado à medida que o cristão se submete a Deus e ao ensinamento da justiça que vai ser encontrado na santa palavra de Deus. Por quê? Um viver santo. Esse viver santo, ele implica no sacrifício com sangue derramado ali de Jesus Cristo. A santidade, ela está nas coisas cotidianas e até na questão sexual. Então, nas questões, nas relações sexuais, a Bíblia não a trata como tabu. Infelizmente, Satanás utilizou muito dessa ideia, né, de ser do sexo como um tabu e colocou essa pecha aí na igreja, mas a Bíblia ela vai ser clara. Então, vai ter a regulamentação, como deve ser a sexualidade padrão, a sexualidade não só pretendida, mas a sexualidade estabelecida por Deus. Então, e aqui há diversas condenações, né? Interparentais, a questão da zoofilia, então, uma série de questões aqui é tratada aí no capítulo 18, né, do livro de Levítico. Então, para quê? Para que um Deus santo, ele requer que até mesmo a sexualidade do seu povo seja santa. Então, tudo que passa do uso normal, do uso estabelecido para Deus, isso vai ser a abominação, como está bem descrito lá no capítulo 18 do livro de Levítico. Então, os relacionamentos interpessoais, né? O capítulo 19 vai descrever isso. Então, como deve lidar, como deve, assim, recompensar ou, de certa forma, ressarcir aquelas pessoas ali que foram prejudicadas. No capítulo 20, vamos ver, no livro de Levítico, ali as chamadas ofensas capitais, o desrespeito, tanto no sentido horizontal, ou seja, do ser humano para com outro ser humano, quanto também ali os chamados os relacionamentos, ofensas ali verticais, né? Mais uma vez, o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, na explanação, como agradar a Deus, ele vai mostrar muito dessa relação vertical com a relação horizontal aí do ser humano, né? Do crente ali, do santo, diante da presença de Deus. Daí, para isso, né, o livro ele vai continuar mostrando como manter essa santidade. E aí o estabelecimento ali de regras ali nesses dois capítulos, 21 e 22, do chamado culto à santidade. Algo muito importante que vai fazer parte ali do calendário do calendário hebreu vai ser os chamados dias santificados. Esses dias santificados, ele acaba por montar o calendário e a vida ali dos israelitas, né, dos hebreus, ele vai girar em torno desse calendário. Os dias santos, Paul Rolfe, ele fez um cálculo ali, ele vai dizer que era pelo menos 67 dias no ano, eram dias ali que era dia de festas, dias de cultos, né? Então, santificados ali a Deus. Então, temos o Shabá, a Páscoa, o Shavuot, entre outras festas que ali era praticada, foi prescrita no livro de Levítico. Daí o passo seguinte, né, temos o capítulo 24 falando tanto da
consagração quanto da profanação, e o chamado ano sabático. Ora, o que era o ano sabático? É algo que demonstrava a condição do povo obediente. Então, a prova, né, a prova dos 9, se o povo realmente obedecia, confiava em Deus, era justamente aqui o ano sabático. Por quê? Em 6 anos plantaria, colheria, né? Mas no 7º ano ele não se faria obra alguma, deixaria o campo ali, de certa forma, daquela respirada, aquela rejuvenescida, e colheria só o que a natureza ali desce, né? Que Deus desce essa bênção ali da natureza, o fruto da natureza concedido por Deus. Quando vemos, tanto no capítulo 26, quanto também posteriormente na história de Israel, que o povo desobedeceu a isso, ou seja, não confiou em Deus. Por isso foi levado ao cativeiro. Vamos ver isso mais claramente ali no livro de Daniel e ali também nos profetas maiores, né, que foi justamente em consequência ah, dessa, ah, dessa desobediência de não respeitar o chamado ano sabático, esse ano de descanso, que era um ano ali de confiança em Deus. Daí, não poderíamos deixar de falar de uma das figuras, né, que é mais importantes aí no livro, que é o sumo sacerdote. Então, por quê? O sumo sacerdote era aquele que representava o grau máximo de santidade. Daí ele tinha o direito de consultar somente ele, o Urim e o Tumim, que eram 2 pedras, né? Isso não sabe-se ainda a definição exata do que seria isso, mas sim, era uma espécie de 2 pedras que eram jogadas e ali eram lidas ali pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele precisava ter uma série de requisitos. Um desses requisitos é que não poderia ter defeito físico, não poderia ser manco, coxo, qualquer problema físico, ele não poderia ter. E assim, ele eram, assim como os sacerdotes, né, ele também eram mestres e intérpretes da lei e ensinava o povo. Aliás, sobre ele, essa carga ainda era muito maior, né? Daí, o sumo sacerdote, como já citei anteriormente, no dia do Yom Kippur, ou seja, dia da expiação, ele entrava ali para expiar o pecado do povo, né? Levar, aspergir, matava o animal e ali aspergia ali sobre a arca, sobre o propiciatório, toda ah, todo todo o sangue ali do animal que foi morto no lugar de toda a congregação. Daí, esse sacrifício, né, vai ser o primeiro ponto, o principal ponto que vai ser a substituição. Ou seja, ali, quando o animal ele era sacrificado, ele demonstrava, né, que alguém deveria morrer, certo? O livro de Hebreus vai nos deixar bem claro isso. Sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ou seja, o pecado gera a morte, certo? E ali o animal estava morrendo por alguém. E o resultado dessa morte substitutiva é que expiava, ou seja, cobria-se a culpa, reconciliando ali a relação entre o homem e Deus, né, para que o homem pudesse ali voltar a comungar, comer na mesa ali com Deus, representado ali pelo sacerdote, o sumo sacerdote. Então, a leitura aí do livro a leitura e o estudo do livro de Levítico, ele vai proporcionar ao cristão, né, ou a todos, um claro entendimento do sacrifício expiatório de Cristo, especialmente aqueles vemos ali sendo cumprido tanto nos evangelhos como o livro de Hebreus, ele vai nos explicar tão maravilhosamente. Que Deus abençoe a todos vocês e bons estudos, que possamos aí continuar aplicado aí na palavra de Deus e nos debruçar cada vez mais em livros como o livro de Levítico. Até uma próxima, em nome de Jesus.